Esse céu gelado, né? Bom dia. Isso. Que bom que você está aqui, bem agasalhado, né? Um bom café, uma boa comunhão. E agora nós queremos continuar nessa comunhão uns com os outros e ter um culto de adoração aqui também, né? E esse lugar aí que nos acolhe é especial também, né? Vocês estão me ouvindo bem aí, Esquia? Você está me ouvindo bem aí? Hein, Esquia? Você está me ouvindo bem aí? Então tá jóia. Antes de eu fazer uma pequena introdução, eu gostaria que você se aquietasse, e para quem curte um bom piano, né, ontem à noite teve perto de 1 hora aí de um louvor e adoração aí de uma turminha, e entre eles estavam tinha um piano e 2 pianistas, e eles detonaram o piano aí, né, o piano ficou melhor, então eles vão nos fazer um número instrumental de piano aí, então curta aí em silêncio aí.
Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse novo dia. Obrigado, Deus, porque esse lugar, ele ajuda, para nós nos aproximarmos de Ti e termos esse tempo de comunhão, de descanso, de ouvir aquilo que Tu tens para cada um de nós. Agradecemos, Deus, pela noite de descanso. Agradecemos, Deus, por cada vida que está presente aqui. E aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Teu Santo Espírito, tenha liberdade de estar nos ministrando, nessa manhã, por tudo que vai acontecer aqui também. Obrigado, Deus, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que Tu tens nos dado. E aquilo que nós podemos experimentar, através do Teu amor por nós. Obrigado pela igreja, Deus. Obrigado por cada vida que está aqui. Continua conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. É muito bom estar aqui, no Betel, e para mim, pessoalmente, também, acho que a maioria de vocês sabe que nós fizemos uma viagem, ficamos alguns finais de semana fora, a maioria percebeu isso, e eu queria mencionar duas coisas que me vieram à mente, ontem e hoje pela manhã também. A primeira, com base em 1 João capítulo 4, acho que é 19 ou 20, onde diz assim: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E é um privilégio muito grande fazer parte de uma grande família, Então, não sei quantos abraços eu recebi e dei ontem e hoje. Isso é o amor de Deus, Isso é o amor de Deus, Você chega num lugar e as pessoas te abraçam, e expressam um amor. Então eu senti isso muito forte, durante a semana, com quem eu fui encontrando, e em especial ontem e hoje pela manhã também. Então isso é um privilégio que nós temos como cristãos, Você chegar num lugar e ter esse relacionamento, E quem nos dá isso é o amor de Deus, Ele nos amou primeiro e por isso nós podemos nos amar. Então eu estou muito grato, em fazer parte de uma família como essa, onde a gente pode expressar, esse amor, sentir esse amor, nos nossos relacionamentos, E um segundo texto, que seria, digamos assim, um pequeno resumo de algumas coisas que a gente viveu nessas últimas semanas. Tem um salmo que diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, Então nós passeamos por alguns lugares e volta mesmo me vinha essa imagem, vendo aquelas paisagens lindas. Não tem como não pensar no nosso Deus Criador, que fez tudo, os céus, a terra, as montanhas e tudo mais. E é esse Deus que nós podemos adorar, esse Deus que nós podemos servir, e que o nosso dia de hoje possa ser, repleto, desse amor de Deus, em nossas vidas, e que a gente possa ver aqui, por exemplo, no Betel também, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez, e poder assim adorá-lo e agradecê-lo por tudo isso também. Amém? Eu vou convidar aqui então a equipe de louvor, e enquanto ele se prepara, eu gostaria de dar apenas um recado, que é para o próximo domingo, quando nós reiniciamos, lá na igreja, os encontros às 9 horas. Então vai ter um curso. Nas últimas semanas vocês estiveram com o Gil e a Ju, E eu vou estar iniciando um novo curso relacionado com o tema que está ali: conflitos, oportunidade ou perigo. Então as outras classes, adolescentes, jovens, todos vão continuar, e para os adultos nós vamos oferecer, uma caminhada dentro desse tema aí, tá? Então seja nosso convidado e se presente, a partir do próximo domingo às 9, ok? Vamos nos colocar em pé, quem se sentir à vontade. Presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao
separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Ontem a gente soube, né, o que era Sião, né, os montes, né, Jerusalém, né, e a gente pode agradecer, porque toda a autoridade, todo o poder está sobre Jesus, e aqueles que confiam no Senhor, Deus os protege, Deus os guarda, e nós agradecemos, né, por amor do nome dEle, Ele nos guarda. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder e domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá. Se você está a primeira vez ou tem vindo aqui há pouco tempo, né, essa é uma mensagem que a gente gostaria de deixar para você. Sem Jesus não dá, né? Então, Jesus é o motivo da gente fazer tudo isso aqui, a gente cantar, a gente ser alegre, ser amoroso. Jesus é o nosso motivo, né? Por quê? Porque um dia Jesus já raiou nas nossas vidas, né? Então, que aqueles onde Jesus já raiou, possam se expressar muito mais. É interessante dessa música que ela conta uma história, né? De como foi a conversão, né? Dessa pessoa, numa linguagem mais poética, né? Mas aqueles que conheceram Jesus podem ter uma história muito semelhante, né? Meu caminho era escuro e Jesus me salvou, graças a Deus por isso.
caminho era escuro, sem a luz da retidão. A minha alma angustiada, eu sei fé no coração. Como é triste andar em trevas, é pior que sentir dor, pois a vida só é linda nos caminhos do Senhor. Já raiou, já raiou, já raiou, luz de Miriam. Já raiou, já raiou, já raiou, luz de Miriam. Mas um dia, outro dia, Deus mandou-me a sua luz. Enxerguei o caminho para o Senhor, meu Jesus. Logo dentro do meu peito, uma luta se travou. Era a força do pecado resistindo ao seu amor. Já raiou, já raiou, já raiou, luz de Miriam. Já raiou, já raiou, já raiou, luz de Miriam. Jesus maravilhoso, nada por fazer deixou. Tudo consumado, minha sorte restaurou. Deu-me paz e novo alento, o caminho revelou. Tem agora luz e vida, esperança em seu amor. Já raiou, já raiou, já raiou, luz de Miriam. Já raiou, já raiou, já raiou, luz de Miriam. O seu plano Foi perfeito, tudo em mim considerou. o inimigo foi Desfeito pela força do amor. Luz que antes eu não via, luz que sobre mim brilhou. Luz bendita, luz divina, luz Jesus meu Salvador. Já raiou, já raiou, já raiou, luz de Miriam. Já raiou, já raiou, já raiou, luz de Miriam. Já raiou, já raiou, já raiou, luz de Miriam. Já raiou, já raiou, já raiou, luz de Miriam. Como ontem à noite, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, que fez tanto para as nossas vidas, né? Glória a Deus por isso. Como eu falei ontem, né? O caminho é uma pessoa, a luz do mundo é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, não é o conceito, é Jesus. Jesus é essa pessoa, o caminho, a verdade, a vida é uma pessoa. Se você quiser o caminho, se você quiser achar o caminho, se você quiser a verdade na sua vida, se você quiser vida, Jesus é essa pessoa a quem você tem que buscar. Nova vida para sempre.
sendo o caminho, sendo a verdade, o Senhor nos ama. Muito obrigado, porque o Senhor deu a sua vida para nós termos vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Podem ser. As crianças até 6 anos podem sair com a Manu e a Amanda. Então, crianças até 6 anos. E as crianças de 7 a 10, até 10, tá? Os de 11 ficam. Vocês podem ir lá com a tia, lá fora já. Pode ir lá. As crianças de 7 a 10 com a Sara, tá? 7 a 10. Sara está ali na porta também. Então, tenham lá um bom tempo de lazer lá. Larry? Está aqui. Eis-me aqui. Um tempo atrás, quando eu estava lendo uma citação de um autor, eu me interessei pelaquela citação e fui pesquisar sobre o autor. E aí eu descobri, né, alguns livros que ele estava escrevendo e tudo. Era um médico, é um médico, né? Chama-se Richard Swinson, alguma coisa assim. E aí eu vi alguns livros que ele escreveu, o assunto me interessou, eu comprei o livro, li. Então as ideias que eu quero compartilhar com vocês hoje é desse livro, chama Margem, o nome do livro. Então quem tiver interesse, se interessou também como eu, né, é um livro bem interessante, uma abordagem bem interessante de um médico sobre os dias que a gente vive hoje. E ele coloca esse título, né, como desse livro dele. E o contexto, né, que me chamou muito a atenção na introdução desse livro, por ele ser um médico. Então, nos dias que ele vivia correndo para lá e para cá, abre uma porta do consultório, entra no outro, né, no hospital, aquela coisa arada, aquela loucura, todas as pessoas chegando para ele com dor, numa maca, e ele vai atender, ele não consegue identificar bem aquele tipo de dor, né? A pessoa também não consegue falar para ele que tipo de dor ela está sentindo, e aí ele prescreve lá alguma medicação. Enfim, ele falou o que está acontecendo, né? Que tipo de dor essas pessoas estão apresentando de fato. E ele começou a conversar com as pessoas, perguntar sobre a vida delas. Como é que é a sua vida? E não sei o que e tal. Então ele começou a perceber que as pessoas não tinham margem em diversas áreas na sua vida, né? E aí ele escreve então esse livro, só para a gente ter um pano de fundo aí, tá? E eu quero compartilhar aqui algumas ideias. Falta de margem é chegar 30 minutos atrasados ao médico, porque saiu do banco 20 minutos atrasados, porque deixou as crianças na escola 10 minutos atrasados, porque o seu carro ficou sem combustível, a 2 quadras do posto de gasolina, e você esqueceu a carteira. Margem, por outro lado, é ter fôlego de sobra, né, quando a gente chega lá em cima, né, na escadaria. Dinheiro sobrando no final do mês, oh, coisa boa. E saúde mental, né, no final da nossa adolescência. Falta de margem é alguém pedir para você carregar uma carga com 5 quilos a mais do que você consegue suportar. E margem é ter um amigo para carregar a metade do peso. Falta de margem é não ter tempo de terminar aquele livro que você está lendo sobre estresse. E margem é ter tempo de ler o livro 2 vezes. Margem é fadiga. Falta de margem é fadiga. Margem é energia. Falta de margem é pressa. Margem, calma.
Falta de margem é cultura, a nossa, né? E a margem vai contra a nossa cultura. Falta de margem é doença, margem é a cura, segundo o que o autor coloca aqui, as são ideias dele. Para o bem-estar geral, precisamos de margem em algumas áreas, né? E eu coloquei aqui área emocional, área física e na área financeira. 3 áreas que eu queria abordar com a gente hoje. E o tipo de margem, né, que mais a gente necessita ter na vida é, com certeza, a margem emocional. Nunca se viu, né, segundo os números que ele apresenta, hoje, são estatísticas não do Brasil, né, da América do Norte, mas com certeza a gente pode aplicar aqui para o Brasil também. Gente estressada, tanta gente só, apesar de estar vivendo num mundo, né, de gente, que nunca teve tanta gente aí, mas tanta gente só, tanta gente comendo muito, né, nossa agenda ficou difícil e cada dia parece que há menos tempo para tudo. E o dinheiro, então, né, dívidas, a gente vai querendo comprar alguma coisinha melhor, vai querendo não sei o quê, daí também tem que fazer o quê? Tem que trabalhar mais para poder pagar aquilo. Então, a gente acaba indo nessa direção, o que muitas vezes, né, o autor chama que, sem querer, o progresso ele fez a gente entrar nessa vida, a gente não consegue explicar direito. Então, o primeiro item que eu queria, dessa margem aqui, que eu queria falar com vocês, sobre margem, né, emocional. Então, não é novidade para vocês, nem para mim, de que a gente precisa ter, né, na vida, as nossas emoções, elas precisam sempre estar amadurecendo. As nossas decisões, para que sejam mais assertivas, né, elas precisam passar aí pelas nossas emoções, elas precisam estar em equilíbrio. Caso contrário, a gente vai correr o risco de não ter uma decisão tão assertiva na nossa vida. No entanto, né, o tipo de vida que a gente está sendo submetido hoje, há um risco muito grande nas decisões que a gente vai tomar de estar um pouco ou muito desequilibrado emocionalmente na vida da gente. E ele dá algumas sugestões, na verdade ele chama no livro de uma prescrição, como se fosse uma receitinha. Vou prescrever então algumas coisas para que a gente possa ter as nossas emoções mais equilibradas para ter decisões mais assertivas na vida. E a primeira prescrição que ele coloca é servir aos outros. Servir aos outros. Nossa, é mesmo? Pois é, a gente também sabe, né? Mas é bom a gente ler um médico que observa tudo isso, né, escrever uma prescrição dessa, né, para a gente estar equilibrado emocionalmente na vida. Eu estou tendo um eco aqui, vocês estão tendo aí também ou não? É? Pois é. É que eu não... Alô, alguém está mexendo aí para tentar melhorar ou... Não precisa do microfone? Ah, precisa porque está sendo gravado, então vai ter que ser com eco. É para gravar mesmo, hein? Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Então ele coloca aqui alguns estudos médicos, mostram que o serviço melhora a nossa saúde. Também, eu penso que para muitos de nós não é novidade, né? Em vez de ficarmos, né, na nossa própria dor emocional, né, a gente deve buscar socorrer a dor do próximo, a dor do outro. Então não existe melhor remédio, né, para que a gente seja equilibrado emocionalmente. Talvez Deus mesmo tenha providenciado esse remédio. Em vez de você ficar aí olhando para a sua dorzinha, né, olhe para o próximo. Socorra a dor do próximo. Esse é o remédio para a sua dor, para a minha dor, para que você seja uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, né?
Novamente, talvez isso não seja uma novidade nem para mim, nem para você. Mas quando a gente lê, ou talvez escute, a gente possa refletir, pedir para Deus falar assim: pô, é mesmo, eu ando meio, talvez aí, estressadinho, porque eu tenho centrado na minha dor, nos meus problemas, e não vejo mais nada, né? E aí a gente se desequilibra. O autor comenta que a gente deve ser intencional, né, na prática da nossa bondade, da nossa generosidade com o próximo. Caso contrário, perderemos a melhor parte, olha só, a melhor parte da nossa existência, né? Não há uma regra para servirmos ao próximo. Então, se eu olho para a igreja aqui, né, de uma forma particular, eu fico muito feliz, né, porque eu posso narrar um monte de coisa, né, olhando vocês, servindo ao próximo, olhando para a dor do próximo, e não só isso, né, colocando a mão na massa. Né. A gente lembrar, por exemplo, das casas que alguns grupos tomaram a iniciativa: ou vamos construir uma casa para aquela pessoa, né, do nada, né, passou ali, viu a necessidade, vamos lá, né, aí junta um monte, eu vou lá, né, o que eu sei fazer? Não sei nem, né, bater um prego, né, nem, né, o máximo que eu consigo fazer. Mas aquilo, o que acontece com quem faz, com quem está presente, com quem está servindo ao próximo, né? A gente não consegue nem explicar, né? Vem do céu, invade a gente, e nos deixa extremamente com contentamento que a gente não consegue falar. Isso traz, né, um equilíbrio emocional na vida da gente, das nossas emoções, diz o autor. É uma prescrição que ele sugere fortemente para cada um de nós. Uma segunda prescrição, ele coloca o descanso. Precisamos sempre estar com as pessoas, mas também a gente precisa de descanso. Dia a dia de hoje ele é corrido. A ideia aqui não tipo, vou fazer alguma coisa e vou aproveitar para descansar. Não, é zerar o negócio, é descanso mesmo, não fazer nada, à toa, né? E não é pecado. Parece que hoje, nos dias de hoje, a gente falar para alguém assim: eu não vou fazer nada, eu vou descansar, eu quero ficar à toa. Parece que alguém vai olhar para a gente meio estranho, né? Achar você meio, e eu, né, meio vagal. Não é isso, né? Não é vergonha. Pense num atleta, para a gente poder entender. Um atleta, se ele tem hoje um treino forte, né, ele bate lá um tempo, né, bom e tudo, por causa no treino dele, treinou forte, o que vai acontecer no dia seguinte se ele for fazer a mesma coisa? Ele não vai conseguir esse mesmo tempo, ele não vai conseguir ter esse rendimento, porque ele gastou. Ele precisa do descanso, ele precisa ir lá embaixo, e quando ele volta, então, a praticar aquele mesmo, né, com a mesma intensidade, ele tem a chance de ter um tempo melhor, uma marca melhor, mas por causa, somente se o descanso for adequado. A mesma coisa com a nossa energia emocional. A mesma coisa com as nossas emoções. Nós levantamos cedo e nós vamos gastar essa energia. Todo mundo vai gastar. Uns mais, outros menos, mas a gente vai gastar, ela vai acabar. A gente precisa de descanso, né, para o outro dia. Senão, não vai ter. Nem para você e nem para o seu próximo. Quando a gente está cansado, o que a gente quer? Se jogar na cama, né, cansaço nos joga lá, faz com que a gente, né, pense assim: amanhã vai ser melhor. Do nada vem nada, né? Precisa descanso, e descanso adequado. Até, né, Marcos 6, ali, 32, diz assim: os apóstolos se reuniram ao redor de Jesus e lhes contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Tinha dado uma correria com eles aí. Então, porque muitas pessoas estavam indo e vindo, deixando-lhes sem a chance de comer, ele lhes disse: vamos dar uma descansada, tranquiliza, calma, para, né?
Tá certo que já veio gente aqui perturbar a vida dele, se a gente ler o resto do texto. Mas Jesus teve essa percepção. Precisa de descanso, tá? Não é feio. Limites apropriados, uma terceira prescrição. Na verdade, criar limites é uma necessidade matemática. Não adianta, né, você achar que você vai suprir todas as demandas que existem no mundo. Aparece, né, no seu dia um monte de demandas. Eu vou resolver tudo. Não vai. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então a gente precisa entender isso. Coisa é matemática o negócio. Nossa resposta ela deve ser sempre, né, com sensibilidade. Tá? Eu lembro o Ernestinho me falando 2 milhões de vezes, diga não. Diga não para algumas coisas. Mas como? Diga não. Por quê? Porque ele tinha entendido isso aqui, que não ia dar. Né? Entende até hoje, né? Algumas coisas tem que dizer não. Não por preguiça. Não é que você vai falar, não, é isso, né? Não é por preguiça, mas porque você precisa estabelecer limites para poder atender bem as pessoas, as necessidades que são apresentadas. Porque você precisa, é um limite, né? Vai até aqui, passou daqui, ficou sem margem, não dá, né? As coisas, né, as emoções da gente, a vida vai virar um banzé. Não dá para fazer assim, né, de qualquer jeito. Então, quando os nossos limites não são claros, cedemos às pressões dos outros e acabamos com nossa margem emocional e também as dos outros. Uma frase, né, que eu copiei do autor, ele diz assim, ó, as pessoas mais próximas de mim amam o meu não, assim como o meu sim. Né? Então, a gente quando fala não para as pessoas, será que elas... Ou quando a gente fala não... Então, isso as pessoas precisam entender. Né? Novamente, eu queria frisar, o não, quando a gente diz, não é por preguiça, mas é porque a gente está, é até aqui que a gente pode ir. E cada um tem que saber, né, o seu limite aí. Depois ele coloca assim, abraçar a esperança. Assim permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor. Um psiquiatra, ele diz que na enciclopédia britânica tem coluna sobre amor e fé. Fala um monte, mas nenhuma palavra sobre esperança. Nada, não fala nada sobre esperança. E ele diz assim que apesar de faltar texto, que os psiquiatras há muito tempo suspeitam que a esperança gera saúde, tanto física quanto emocional. Né? Nós também sabemos, né? E ele... É bom a gente ouvir isso de um psiquiatra, né? Perguntaram para ele, tá, mas como é que faz então para a gente ter esperança? Onde é que a gente encontra essa esperança? E ele responde, bem assim, quando a gente abre o Novo Testamento, lemos várias vezes, Cristo Jesus é a nossa esperança. E de fato, né? É a pessoa de Cristo. Cantamos aqui, né? Essa última música, né? Que nos faz continuar a trabalhar pelo bem comum. É Jesus. Né? Pois é a nossa esperança viva. Né? Não há nada, não há ninguém, não há nenhuma outra pessoa, né, que vá gerar em nós, em mim e em você, tanta esperança, uma esperança viva como a pessoa de Jesus. É onde a gente vai encontrar? Na palavra de Deus. Né? E ela nos lembra, né, da esperança da promessa, a esperança da salvação e a esperança, né, do Evangelho. Romanos 5 diz assim, nós nos gloriamos na presença da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. E, por último, uma prescrição, ele diz que, acima de tudo, o amor. Então, assim permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor. Colossenses diz assim, acima de tudo, porém revistam do amor, que é o elo perfeito. Então, esse amor que a gente recebe de Deus, né, é de Deus, a gente recebe dele, ele nunca vai explodir para dentro da gente, e sempre vai explodir para fora, na outra pessoa, no próximo. Nada, nenhum remédio, quando usado de forma correta, vai nos curar completamente como o amor de Deus na vida da gente.
Então, nossas emoções sempre estarão com menos dor, ou mais equilibradas, quando estivermos experimentando o amor de Deus em nossa vida, através do seu Filho Jesus. Margem na energia física. O que ele fala no livro? Algumas ideias. Por anos, temos anos aí da minha vida que eu não estava fazendo exatamente nada, nenhuma atividade. Aí eu chegava lá na casa da Ernestina, está fazendo nada, Pia? Ó, essa pança aí, e não sei o que, e falava, e eu ficava olhando para ele, não estou fazendo nada. E ele estranhava, porque eu antigamente fazia, depois não estava fazendo, e ele sempre, ia conversar lá sobre um assunto que não tinha nada a ver. Começava uma conversinha, ele dava um jeito de chegar para mim e falar, ei, não está fazendo nada? Quem conhece sabe como é que é, Está fazendo nada? E eu, não. E o barrigão, Um professor de atletismo na faculdade, o cara dava um monte de aula, um baita no professor. E acabava as aulas, ele ia correr lá na Avenida das Torres. De vez em quando a gente ia correr com ele, outros tal, mas ele tinha uma perseverança que a gente ficava, não interessa, todo dia o cara corria. Não interessa, era 10 aulas, eram 15, o cara ia correr. E aí nós perguntamos para ele, mas todo dia você vai correr, mesmo quando você está sozinho, é chato, sozinho, correr só. Aí ele falou, aprenda uma coisa, se você quer fazer uma atividade física, corrida, seja qual for, é muito bom quando tem um parceiro, mas não dependa de ninguém, você tem que ir sozinho, se não tiver, vai, porque a atividade é mais importante, você tem que fazer, você tem que cuidar de você. Lição, um baita no professor, Então, se você não cuida, de você, do teu corpo, vai ter problemas, O corpo é seu, e a responsabilidade também é sua. O corpo é meu, a responsabilidade também é minha. E a gente precisa, cuidar disso aí. Tem um monte de coisa que ele fala, mas eu queria falar só de uma, que as outras eu acho que vocês sabem e precisam tomar uma decisão, de praticar e levar a sério. O Salmo 127 diz assim, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Queria falar um pouquinho sobre o sono, esse soninho da gente aí. Ele diz no livro que dormimos hoje 2h30 a menos do que um século atrás, devido aos 24 horas que apareceram por aí. 15% dos adolescentes dormem as 8h30 necessárias, recomendadas. Esse déficit, de sono está associado a outros problemas como obesidade, sintomas de déficit de atenção e depressão. Quem dá aula enfrenta, uma piazada hoje com extrema dificuldade, de atenção. Não tem déficit também, mas você tem que plantar bananeira lá, quando sair, vamos levantar, eu não sei o que fazer, quando você vê, você tem 10 minutos para dar aula, porque o piá fica, parece que está morto, Nossa, o que vai acontecer com aquele piá lá? Meu Deus, não é, só está com sono, E aí vai. A pandemia, lógico que potencializou, mas antes a coisa já estava acontecendo. Não podemos ser pegos por essa cultura que acha que, ser vergonhoso um bom descanso. Pense você, vamos só pensar aqui. Mostra lá, dormi 8h30 hoje, você mostra para alguém isso? Mesmo que você não fica meio assim, o cara vai achar que eu sou mó vagal, 8h30 dormir. Uma cultura que nós, e não é para a gente ter. É para a gente procurar ter, dentro das possibilidades de cada um, a gente ter. Novamente, não tem nada a ver com preguiça. Desenvolvemos uma cultura que dormir pouco e tarde. Pouco e tarde.
Então, não é só dormir, né, pouco, vai dormir tarde, né? Isso tem trazido consequências para todos nós, afetando a nossa saúde. O corpo da gente é um milagre, né? Pense nele, o coração bate, o sangue vai, faz aí né? É só a gente cuidar um pouquinho dele. Deus deu para a gente esse presente, né? É para a gente tomar água, né? Então, pense no esforço que eu tenho que fazer para tomar água. Tomei Coca-Cola a minha vida inteira, né? Tomo ainda, mas agora eu chego, antes de tomar Coca, pelo menos eu vou lá, pego um copão de água, né? Viro. Daqui a pouco eu lembro, não consigo ficar com a garrafinha andando, né? Não consigo, mas tenho tomado muito mais água, tá? E muito menos Coca. Não tem como se tomar os dois, esse tanto, né? Como tomou mais água, você vai tomar menos Coca, né? Não tem? Tá? E a gente precisa cuidar. Coisinha pequena, não é estresse total, né? Hábitos que a gente vai mudando. Se desempenharmos bem nossa parte, vamos encontrar uma energia que a gente nem esperava. Vamos trabalhar melhor, vamos cuidar das pessoas melhor, vamos ter disposição, né, para outras coisas aí, inclusive na área emocional também. E na área financeira, né, é muito bom chegar com o final do mês com dinheiro no bolso, né, para não ter tantos problemas assim. Duas razões para essa alegria que a gente, essa margem dá, o autor coloca, de chegar com um dinheirinho, ter margem na vida financeira. A primeira, despesas abaixo da renda. Olha, quem que não sabe? Pois é, eu também sei, mas às vezes não faço, né? É tão óbvio, né, que nós muitas vezes deixamos de ter essa margem, né? Viver com essa margem nos traz muito menos estresse. Quebrou a geladeira, né? Não tem problema, você tem uma margenzinha lá para pagar o conserto. Carro quebrou, você não vai ficar a pé, né? Coisinha que o dia a dia vai apresentando para a gente, né? Agora, se não tem, nossa, putz, carro, né? Quebrou esse carro, e agora? Eu não sei o que e tal. Enfim, não tem, né? Por quê? Porque aquilo está aqui, né? Vai atingir a margem emocional da vida da gente também. Todas essas margens que o autor coloca, que a gente precisa ter, ele também faz uma conclusão do seguinte, que elas só são possíveis, né, da gente buscar um contentamento em cada uma delas, se a nossa vida, né, se tem um Senhor que conduz a nossa vida, se nós temos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida. Porque é Ele que vai fortalecer, nos dá capacidade, nos dá entendimento, nos dá força de vontade, nos dá tudo aquilo que por nós mesmos, né, por mais que a gente até encontre uma vida financeira equilibrada, por exemplo, não vai haver um contentamento. E em outras áreas também, né, emocionais, por exemplo, como que nós vamos perdoar alguém se Jesus não é o Senhor da nossa vida? Então, que equilíbrio emocional, na área emocional, nós vamos ter se nós temos os nossos relacionamentos quebrados? Então, ele frisa, né, isso de forma muito forte, né? E eu queria concluir, né, com essa palavra. Muito bom a gente buscar ter margens em várias áreas da vida, mas o contentamento com essa margem, ela só vai existir de forma real se Jesus for o melhor na sua vida e na minha. Amém? Que Deus abençoe, né, a sua vida, né, e a minha também, com Jesus sendo o melhor. Vamos ficar de pé, uma palavra de oração. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, né, por nos ajudar em tantas áreas, né, Deus, onde a gente tem dificuldade, né, teima em fazer a coisa certa, que vive batendo a cabeça, e o Senhor, com o seu profundo amor, vai até nós, pega mesmo, ensina, usa pessoas, né, para nos orientar, por aqui é melhor, faz dessa forma, né, e então a gente pode experimentar o teu amor de forma tão profunda. Continua cuidando da minha vida, da vida dos meus irmãos aqui, né, que nós possamos ter o Senhor como o melhor da nossa vida, e também, né, criando margens,
né, para as diversas áreas, né, que nós precisamos, e cheio de contentamento naquilo que o Senhor, né, coloca dentro de nós. Muito obrigado, né, Deus, por esse tempo juntos, né, e continua conosco, né, no resto desse dia aqui. Teu nome, Senhor Jesus. Amém.